Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje, segunda-feira, dia 25 de março. Mês de março está ficando para trás. E os preços do boi gordo? Com esta semana mais curta, será que eles começaram a apresentar pelo menos uma reação? O que vem pela frente? Nós vamos agora conversar sobre esse assunto. Vamos direto a Bebedouro, no interior de São Paulo, com Iberville Neto, que já está conosco. Iberville, prazer em falar com você mais uma vez aqui no Tempo e Dinheiro. Olá, Braga. Olá a todos. É um prazer, Braga. Bom, semana mais curta, sexta-feira santa, não tem abates. O mercado, pelo menos lá na B3, hoje sinalizava do lado positivo. O que está acontecendo nesse mercado? Será que nós teremos preços melhores para a arroba do boi gordo? O pecuarista pode esperar uma reação de preços? Braga, a última semana nós observamos uma resistência maior dos produtores em relação aos valores menores ali testados pela indústria. Então, o mercado deu uma firmada frente ao que vínhamos observando nas semanas anteriores. Agora, a proximidade da virada de mês acaba trazendo expectativa de uma melhor movimentação no atacado, o varejo se posicionando para o começo de mês, e isso pode beneficiar um pouco. A gente não está ainda com algo muito palpável do ponto de vista de um mercado mais positivo. É um início de sinalização de um cenário mais firme, mas é uma sinalização interessante para o lado do produtor. Agora a gente tem que ver como é que isso evolui, como é que esse começo de abril vai mexer com a demanda e essa oferta de gado, se efetivamente ela vai diminuir um pouco antes daquele momento que a gente acredita que deva aumentar, que é a chegada da seca, né? Que tipicamente acontece um acréscimo da oferta de gado ali daqui a algum tempo. Abril, maio, junho principalmente. Agora, essa oferta de gado, você falou que houve uma redução, ela diminuiu por quê? O pecuarista não está aceitando esses preços ofertados pela indústria? Qual que é a razão por essa redução da oferta? Ela está enxuta ou apenas uma redução? Ela deu uma diminuída principalmente em resposta a esses valores menores, a pressão de baixa que os frigoríficos vinham testando e vêm testando, associada à possibilidade do produtor de manter esse gado no pasto, porque a gente está com um cenário de pastagens, demoraram para chegar numa qualidade boa lá atrás, mas agora a gente está com um cenário de chuvas, Brasil afora, aí, salvo alguma exceção. Então, isso tem permitido que o pecuarista segure um pouco essa oferta. Bom, de alguma forma nós temos, como você mesmo disse, o início aí de um período em que tradicionalmente o gado ele vai, na medida do possível, ser desovado, né? Porque o pecuarista tem aí as condições climáticas acompanhando os custos mais elevados nesse período e a oferta aumenta. Aumenta no período, mas começa a entrar um período também de entre-safra logo em seguida. Nós podemos esperar uma recuperação adequada, ou adequada é talvez o termo não tão correto nesse sentido, mas uma recuperação maior para os preços da roupa do boi gordo ainda nesse primeiro semestre ou não? Braga, eu diria que após essa desova de final de safra, que a gente tem que acompanhar até o volume dessa desova, por quê? Porque essa oferta do primeiro bimestre, agora até março ainda, ela tem surpreendido positivamente do ponto de vista numérico, né? Ela tem surpreendido para cima, frente ao que a gente esperava. E aí uma boa parte disso são fêmeas. Quando a gente fala que as fêmeas virem serem importantes na primeira metade do ano, isso não é uma surpresa, mas o volume de aumento da oferta foi bem expressivo. Então a gente tem que acompanhar, à medida que a gente vai passando para um período no qual os machos são mais relevantes dentro da oferta geral, se a gente vai ter essa disponibilidade de machos no mesmo ritmo. E talvez a gente não tenha. Quando a gente pega os abates agora do primeiro bimestre, números parciais, a gente teve um aumento de 26%, mas o aumento de fêmeas foi de 38%. O primeiro bimestre, na comparação com o primeiro bimestre do ano passado, dados parciais ainda do CIF. Então, se as fêmeas estão aumentando mais do que os machos, a hora que a gente sair dessa época de gado oriundo de pastagem, que é o período onde no qual as fêmeas mais saem, talvez a gente tenha um enxugamento adicional. Então, a gente sai da época de fêmeas que estão incomodando mais o mercado para uma época
de maior oferta de machos, com essa questão das chuvas, que exigiram ali uma venda maior no começo do ano, que demoraram um pouco para chegar. Então a gente tem que, até que ponto o clima fez esse aumento da oferta nessa magnitude, ou estruturalmente a gente está com tanta oferta assim. Nós não acreditamos que haja 26% de aumento de oferta de gado para sair ao longo de 2024. Não é a nossa expectativa, mas realmente o começo de ano tem sido forte do lado da oferta. Bom, quando a gente fala de fêmeas indo para o gancho, porque, lógico, não emprenharam ou foram criadas também para ir para o abate, né? Algumas novilhas. Elas estão envolvidas, estão nessa conta também, novilhas criadas aí para o abate, porque muito produtor, muito pecuarista viu, na verdade, oportunidade nessas novilhas também para um abate rápido, né? E ter uma renda um pouco mais rápida também. Isso está sendo colocado nessa conta, Iberville? Braga, tá. Esse aumento de 38% no abate de fêmeas no primeiro bimestre, ele engloba fêmeas como um todo, que o CIF não faz a segregação vacas e novilhas como o IBGE faz depois que os dados são consolidados. Mas realmente, o que você ponderou é uma tendência que a gente observa em países nos quais o uso de cruzamentos é uma coisa mais antiga do que no Brasil. O Brasil já tem um bom tempo aí com os famosos F1, né, os cruzamentos industriais, de onde as fêmeas normalmente também já vão direto para o abate, mas em outros países, quando a gente pega o abate Argentina, Uruguai, a gente tem, em geral, uma participação média de fêmeas um pouco superior à que nós tínhamos no Brasil nesses últimos anos. Então, é uma tendência de que mais fêmeas participem dos abates pelo uso maior de IATF, e quando eu digo uso maior, eu digo ao longo dos últimos anos, né? A gente até teve uma redução do investimento em tecnologia nos 2 últimos anos. Mas, ao longo dos últimos anos, temos usado mais IATF e mais genética gerando cruzamentos, e dessa genética, as fêmeas muitas vezes saem direto para o gancho, não entram na cadeia de reprodução. Isso faz com que, estruturalmente, a participação de fêmeas fique um pouco maior. Não exclui o ciclo pecuário, não muda os grandes movimentos de preços que nós usamos como base para análise de mercado, mas ela acaba alterando o patamar e elevando um pouquinho o patamar de participação de fêmeas. Isso fica muito claro quando a gente compara a participação no Brasil com outros países. Bom, o mais interessante é porque nesse período, geralmente, quando a gente fala de ciclo, né, já era para ter aquelas que emprenharam, ido para o gancho e vão tocando em frente, né? Geralmente isso acontece no começo do ano. Esse ano se estendeu. Não sei se a estação de monta também, por outro lado, ela atrasou, mas isso talvez não tenha essa lógica, né? Porque tem um período certo para poder já fazer a fertilização in vitro ou não. De qualquer forma, chamou muito a atenção. Agora, você falou que é uma tendência também nas novilhas entrarem nessa conta, nessas linhas de abate, né? Agora, a gente tem aí um nascimento de bezerros também adequado nesse ciclo, diminuiu o número de bezerros para a próxima safra, por dizer assim ou não? Braga, quando a gente pega que em 2022 a gente já teve um aumento do abate de fêmeas, em 2023 agora os dados confirmaram mais um ano de aumento, e 24 começa nessa linha, mas quando a gente pega lá em 22, com o aumento do abate de fêmeas, essas fêmeas que foram a mais abatidas ao longo de 2022, elas não entraram em reprodução no final ali de 22, ou seja, os bezerros que elas produziriam, que seriam nascidos em 23 e desmamados agora, uma parte deles foi de fêmeas, seria das fêmeas que foram para o gancho. Então, a nossa expectativa é que a oferta de fêmeas comece de fêmeas não, desculpe, de reposição desmamada, né, comece a dar uma diminuída em 2024 na comparação com 23 e depois em 25 na comparação agora com o observado esse ano a gente espera mais uma redução. Tanto é que quando a gente, dependendo da praça, a gente tem observado preços de reposição um pouco mais firmes agora ao longo de março. Então, talvez seja uma sinalização de que essa oferta de reposição não está tão forte. Vamos acompanhar. Os preços, se a gente usa a CPEA como referência, Bezerro CPEA, por exemplo, eles cederam nos últimos meses, mas a parcial de março eles já apontam para um valor um pouquinho melhor. Consequentemente, uma relação de troca um pouco pior para quem vai comprar reposição. Historicamente ainda interessante, mas um pouco pior.
Bom, ainda falando dessa questão da carne, né? Tanto o atacado quanto a exportação, parece que houve uma redução no ritmo das exportações. O consumo de carne está patinando aqui no mercado interno também, né? O consumo de carne, a gente tem um cenário, a economia brasileira, ela tem inúmeros pontos de cautela, né? A gente tem diversos pontos que levam na direção de um consumidor menos ávido, mas quando a gente considera que a gente está produzindo 26% mais carne, em linhas gerais, aí, usando o número de abate como produção de carne, claro, como a gente está batendo mais fêmeas, o peso médio de carcaça diminui, etc., mas uma conta rápida, cerca de 25% de aumento, com o aumento das exportações acontecendo, mas acontecendo tirando menos carne do que foi produzida a mais, a gente fica com mais carne no mercado doméstico. E essa carne a mais no mercado doméstico, ela acaba sendo repassada para o consumidor a preços menores. Então, se a gente pega a disponibilidade interna nesse começo de ano, ela acaba sendo maior do que no mesmo período do ano passado. E em 2023 ela até subiu também. Mas não porque o consumidor está com poder de compra. Ela subiu por quê? Porque mais carne foi produzida e precisou ser escoada a preços menores. Então, isso, quando a gente define aí o consumo de carne, a gente tem sempre aquela coisa, o poder de compra da população, que é o quanto essa população pode pagar mais na carne e essa avidez de consumo, e por outro lado, o quanto de carne está disponível, o que acaba pressionando negativamente as cotações aí no atacado, e o varejo geralmente atrasa um pouquinho, mas acaba repassando um pouco, e isso beneficia o escoamento, embora não seja o melhor cenário, porque estamos falando de preços menores. Aí o apetite chinês nessa situação toda, como é que tá? Parece que diminuiu um pouquinho o ritmo das exportações também, ou não? Continua, né, ávido ainda pela carne brasileira? Braga, a parcial agora do primeiro bimestre, que são os dados que a gente tem de exportação por país, nós tivemos um aumento das vendas para a China de 12,8%. Foram 192,4 mil toneladas, o maior volume exportado para a China no primeiro bimestre. Então a gente teve dezembro, recorde absoluto, aí pensando em exportação brasileira geral, de carne in natura. Dezembro, recorde absoluto do Brasil, janeiro, recorde para janeiro, e fevereiro, recorde para fevereiro. Então, as exportações elas seguem bem, e mesmo com China no maior volume já comprado do Brasil, com essa evolução de 12,8%, ela perdeu participação. Ela está com 53% de participação no total, ou seja, a gente tem um cenário ideal, que é a China comprando mais, mas ainda assim com um pouco menos de participação no total, porque os outros países também têm evoluído nas compras, como Estados Unidos, Emirados Árabes, México, e assim por diante. Outros exemplos aqui. Então, o ponto negativo esse ano tem sido, assim como já temos observado desde 2023, é o preço dessa carne exportada, que podia estar ajudando um pouco mais, mas os chineses sabem que o nosso cenário de oferta é de uma oferta confortável, uma oferta importante aí de gado, e negociam, né? Tem tudo isso também. Agora, só para poder complementar, hoje foi publicada uma portaria pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, uma portaria que reconhece nacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal, portanto aí 16 estados e o Distrito Federal com áreas livres de febre aftosa sem vacinação. Portanto aí o produtor não pode, né, comercializar, aliás, a portaria proíbe armazenamento, comercialização, uso de vacinas contra a febre aftosa nessas unidades. Isso a partir do dia 2 de maio. É uma boa notícia, isso ajuda a fornecer ou até mesmo credenciar mais ainda a carne brasileira no exterior para outros destinos, que além daqueles que já estão, né, consumindo carne produzida aqui no Brasil, Iberville. Braga, quando a gente fala da evolução do status sanitário, a gente sempre tem um lado positivo. Como veterinário, a gente sempre fica com aquela cautela de ser uma doença facilmente transmissível e etc. Então, dito isso, que essa evolução de status ela tem que vir acompanhada de uma evolução, de uma manutenção, de um monitoramento muito cauteloso, muito cuidadoso, mas com essa ressalva feita, só para não passar batido nesse ponto,
é algo positivo, porque a gente está falando aí de mais, é, vamos dizer, um status acima para a nossa carne. E quando a gente pega dos 4 principais compradores de carne do mundo, carne bovina, os 4 maiores importadores são Japão, Coreia do Sul, China e Estados Unidos. Não nessa ordem. China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Essa seria a ordem. Desses 4, o Brasil só exporta para 2. Então, apesar da gente exportar para mais de uma centena de países, 1/4 da carne bovina exportada, comercializada no mundo sai do Brasil, mais ou menos, arredondadamente, 2 dos 4 principais compradores não são nossos clientes ainda. Então, isso e tem uma demanda muito relacionada também ao status de febre aftosa. Essa evolução é benéfica. O próprio México, quando liberou o mercado para nossa carne em março do ano passado, ele citou a evolução do status contra a febre aftosa no Brasil como um dos pontos positivos na direção daquela liberação. Então, sem dúvida, é algo que pode trazer benefícios. Traz uma necessidade de cuidado maior, isso é fato, mas já que estamos indo nessa direção, vamos torcer para que os frutos aí venham do ponto de vista de mercado. Essa questão do status sanitário é tão importante que agora foi divulgada pela Beef Magazine informações até republicadas pela DBO de que o Senado dos Estados Unidos está votando pela proibição da carne bovina paraguaia. Veja só, esse projeto segue para apreciação da Câmara, né? Uma rara demonstração, comento algumas informações aqui, o Senado dos Estados Unidos aprovou uma resolução no dia 21 de março para derrubar a regra do USDA que permite a importação de carne bovina fresca do Paraguai. Em novembro do ano passado, o Serviço de Inspeção Animal, lá também do USDA, finalizou uma regra que permite a importação de carne bovina do Paraguai, mas essa regra só permite importações caso não tenha sido diagnosticada febre aftosa na região exportadora no último ano. De qualquer forma, essa situação da proibição do Senado pela importação de carne bovina do Paraguai está seguindo pela apreciação lá da Câmara dos Estados Unidos. Isso demonstra a importância, né, de estar com tudo muito bem fiscalizado, tudo muito bem acertado, né? É lógico que isso pode dar algum problema mais sério aí com relação às exportações, né, do nosso vizinho por aqui. De qualquer forma, isso bate com aquela informação que nós tivemos agora e você, né, corroborou, falando exatamente da importância de aumentar e fiscalizar e ficar atento sempre às questões sanitárias do Brasil, né? E, lógico, com os países vizinhos também, né? O Paraguai está aí do lado. Isso, a questão, as fronteiras são uma das, epidemiologicamente, uma fronteira seca, como temos aí centenas, eu não tenho exatamente a medida da fronteira com o Paraguai, apesar de ser sul-mato-grossense. Essa fronteira seca aí, ela é um dos maiores perigos do ponto de vista epidemiológico, né? Então, isso tem que ser essa fronteira que o Brasil tem com inúmeros países da América do Sul, praticamente todos, ela é o ponto de cautela e o ponto de preocupação talvez maior, porque quando a gente vai entrando em estados que não têm fronteira internacional, a gente já está falando que se houver algum problema ali, ele veio de outro estado, ou seja, já estaria teoricamente no país, né? Então, é um ponto importante e a própria, em relação a esse comentário a respeito dos produtores norte-americanos, a defesa de mercado ela é tentada pelos produtores de todos os países das diversas formas. Então, quanto melhor o Brasil estiver do ponto de vista de documentação, de status e etc., isso é benéfico, dá menos margem para que seja tentado alguma barreira nesse sentido, até que foi citado aí em relação ao Paraguai. Bom, eu aqui consultando o colega Dr. Google, né, tem aqui fronteira seca do Brasil com os outros países na América do Sul, nós temos aí 16 mil quilômetros, aproximadamente 16.885 quilômetros. E com o Paraguai, fronteira seca com o Paraguai, só dando uma olhadinha, confirmando aqui,
São 11 quilômetros apenas, eu acho que tem muito mais extensão, é bem maior do que essa daqui, mas de qualquer forma tem aí toda essa tensão, né? O Brasil realmente tem uma extensão muito grande em relação aos outros países, deve ficar atento também a essas informações, porque é fácil, né? Atravessar o gado, vem de um lado para o outro, vai, né? É difícil controle também, mas tem que ter controle, né? Isso de Sim, fato tem sim, esse que controle. controlar, né? Exatamente. Esse é o ponto quando a gente fala de epidemiologia, é o controle. A partir do momento que a imunização deixa de ser feita, o que é uma tendência aí do ponto de vista sanitário, acaba sendo um degrau aí, uma tendência natural para a evolução desse status, mas isso traz responsabilidades e riscos associados. Estou procurando aqui, são exatamente 1.365 quilômetros, né? 928 quilômetros por rios, 436 por divisor de águas, ou seja, a fronteira do Brasil com o Paraguai tem 1.365 quilômetros de extensão. Boa parte dela também com fronteira seca, nesse caso, como você está relatando para a gente. Bom, Iberville, só para falar sobre confinamento, como é que será que o confinamento esse ano, o pessoal está animado ou não? Porque o ano passado parece que tiveram, colocaram um pé aí no freio, né, tiraram o pé do acelerador. Está visitando confinamentos? Como é que você tem visto essa tendência? O pessoal está animado ou não? Braga, esse cenário do confinamento esse ano, a gente tem uma relação de troca com milho, com alimentação, que está no melhor patamar desses últimos anos. Agora, por outro lado, a gente tem uma relação de troca com a reposição que está um pouco pior do que no ano passado, quando a gente pega a relação de troca com o boi magro, né? Então a gente tem esses dois fatores. A alimentação está dando uma folga, só que na comparação anual, por outro lado, a reposição ela já encareceu um pouquinho na relação de troca. Então, isso é um ponto aí que a gente tem que acompanhar. E quando a gente fala de confinamento, a gente tá com a possibilidade aí de liberação diária, né? Essa liberação diária para manutenção dessas arrobas jovens que talvez seja o grande benefício pensando em confinamento nesse momento atual, que é o carrego dessas arrobas para uma fase mais promissora de preços que nós acreditamos que esteja à frente e não muito distante. Bom, de alguma forma você tem também visitado várias regiões do país, várias áreas, né? Não só como médico veterinário, mas especialista da HN, né? Da sua empresa aí de consultoria. Você vai visitar futuramente alguns confinamentos? O que você pretende? O que esperam os confinadores nesse sentido? Informações sobre preço, principalmente consumo, o que eles querem saber? São os preços futuros, né? São realmente a grande dúvida aí do produtor. Inclusive, puxando aí o link, Braga, eu queria deixar o convite. Semana que vem a gente vai estar em Goiânia, no dia 2, e em Mineiros, no dia 4, participando dos eventos regionais da MFG Agropecuária. Então, a HN Agro, eu vou estar falando a respeito do mercado, expectativas aí, o que a gente pode ver para esse mercado, o que a gente acredita que venha pela frente no mercado de insumos e no mercado do boi. O professor Zequinha vai estar falando sobre as tecnologias reprodutivas, então a gente vai ter o pessoal da própria MFG vai falar sobre o sistema deles lá, as tecnologias de engorda, as possibilidades de parceria, então é um evento bem, bem interessante, é o segundo ano que a gente participa dessa rodada de eventos, fica o convite daí para mais informações nas redes sociais, tanto da HN como da MFG, tem as informações lá sobre os locais e detalhamentos. Qual a cidade mesmo que você vai? Goiânia? Goiânia no dia 2 de abril, semana que vem, e Mineiros no dia 4. Depois estaremos também em Cuiabá, Tangará, Campo Grande e Presidente Prudente, mas aí ao longo de abril e maio. Tá certo. Iberville Neto conosco mais uma vez, obrigado pela participação todos os dias aqui, na medida do possível, quando não está na estrada, como o João Batista fala, quando está de gaiteiro, né? Viajando aí pelo país afora, conosco aqui nessa edição Tempo e Dinheiro, uma semana mais curta, mas começa a ter pelo menos uma expectativa de preços um pouquinho mais firmes no mercado do boi gordo. Para você, mais uma vez, meu muito obrigado pela participação, até uma próxima, bom trabalho. Obrigado, Braga, obrigado a todos, é um prazer, um abraço.
Obrigado, até mais. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Essas informações estarão disponíveis para você que é associado e para você que nos acompanha diariamente no Tempo e Dinheiro. Mas não deixe de avisar os amigos para fazer parte do clube do TID e também curtir nossas mídias sociais, nas mais variadas mídias sociais que estão aí à sua disposição. Vá lá, curta, comente, compartilhe, faça parte dessa família do Tempo e Dinheiro. Até a próxima!